Não fique triste por causa da geografia, a qual Deus está te direcionando aí. Não fique triste porque Deus está dizendo para você, vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão dessa cidade, deste lugar, para voltar lá para sua Naim. Talvez as coisas nesse momento tenham dado tudo errado para você, e Deus está dizendo para você, filho, filha, o seu tempo aqui já acabou. E você precisa voltar para Naim. Naim clama. Naim precisa de você. E você talvez esteja lutando. Ai, eu não quero voltar. Eu não quero passar pelas mesmas coisas. Ah, eu não aceito. Eu saí de lá, eu fui ali muito zombado, criticado pelas pessoas. Jesus está dizendo, foi necessário você passar por tudo que você passou na sua Naim. Aonde só havia morte, palavras pejorativas, palavras que te deixavam para baixo, julgamentos, injúrias, perseguições de pessoas. Você não sabia por quê, mas era necessário. Era Deus começando a te tratar, te preparar. E a experiência que você pegou na Naim, você levou com ela. Ficou marcado dentro de você. Os traumas, a tristeza, a angústia, assolava a sua noite e fazia você chorar e deixando você oprimido e deprimida. Ao mesmo ponto de você se entregar a vícios e paixões, até mesmo desejos carnais, e viver uma vida como morto, morando e perambulando nas ruas, e Deus dizendo para você, chegou a hora de você voltar para Naim. Mas eu estou morto, eu vou te ressuscitar. Mas eu não quero, eu quero. A minha graça te basta. Ao ponto de você olhar para trás e dizer, quando você estava no mundo, quando você estava caído, prostrado, você só via vida naquela Naim. E mesmo que as pessoas te injuriaram, caluniaram, perseguiram, te difamou, no momento mais difícil da sua vida, quando você estava lá no meio do monturo, do lixão, você lembrava, ah, se eu pudesse voltar para aquela Naim. Ah, se eu pudesse voltar a conviver com as mesmas pessoas que eu convivia. Se eu tivesse a oportunidade de voltar para aquela geografia, para aquele âmbito, para aquele lugar onde eu sempre falei mal da comida, das pessoas, falei mal do governo, daquela cidade. Ah, se eu pudesse voltar. Existem duas linhas de raciocínio aqui. Quando você está em Naim, você está no meio da multidão. Lucas capítulo 7, versículo 11, Jesus estava indo em direção a Naim e havia uma multidão e havia discípulos. Quando você está indo para Naim, Jesus começa a mostrar para você que lá você fazia parte da multidão. Você não conhecia Cristo como você conhece hoje. E foi tudo planejado por Deus, as percas, as tristezas, a violência, os abusos, ou até mesmo. Foi tudo orquestrado, maestrado por Senhor, para você viver o que você viveu de mal, e até alguns momentos bons naquela Naim, para que você viesse entender que você estava no meio da multidão, mas no meio da multidão foi que Deus te chamou. E foi no meio desse sofrimento em que Deus te colocou, é que ele disse, você não será chamado de vagabundo mais. Você não será mais chamada desolada. Você não será mais chamada de prostituta. Você não será mais chamada de traficante. Foi nessa Naim que eu te encontrei e te moldei. Por um tempo tirei você dessa Naim, te coloquei no lugar onde você está. Mas agora, que busca a minha presença, que quer ter um particular comigo, diz Jesus, vou te levar de novo para lugares onde você passou, que são Naíns. Vou colocar aqui Naíns, porque não é uma só Naim. Você passou em vários lugares que você vai ter que voltar para dar testemunho. Você passou por vários lugares, várias casas, onde Deus está dizendo para você, você vai voltar para dar testemunho. E agora você não volta como multidão, você vai voltar como um discípulo de Jesus. Porque você aprendeu com Jesus a profetizar no meio do vale de ossos secos, a tocar no caixão e dizer, ei, morto, levanta, levanta. E quando você viu que depois que você liberou uma palavra profética, tudo começou a acontecer do jeito que você queria através da sua fé, você entendeu que foi necessário passar por aquelas frustrações, decepções, tristeza, percas, abandono. Foi necessário você passar pelo que você passou naquelas Naíns para chegar à aprovação do Senhor na sua vida. E na Naim, aqui, Jesus vai em direção a uma cidade que havia morte. Esta viúva de Naim já tinha perdido o seu esposo, já tinha chorado pela morte do seu esposo, e agora está chorando pela morte do filho, porque a mulher antigamente ela era provida pelo homem, provida pelo esposo, provida pelo filho mais velho, primogênito. A mulher, se não tivesse ninguém, ela voltaria, mesmo numa idade não assim favorável, voltaria a ser prostituta ou escrava. Era muito humilhada, era muito zombada a mulher que estava sozinha, principalmente quando era estéril. Mas aqui nesse caso ela é viúva, tem um filho e agora não tem mais ninguém. Jesus olha aquela mulher chorando. Jesus olha para aquela mulher e vê verdadeiramente uma dor, uma tristeza, a empatia de Jesus, que significa compaixão, misericórdia de Jesus para aquela mulher. Ele pega a dor daquela mulher e dá a entender que Jesus, se ele vai no mundo espiritual, ele pega a morte pelo colarinho e fala, morte, você vai largar agora. Você vai largar agora este menino. Você vai largar agora esta família. Você vai largar agora esse casamento. E Jesus está dizendo para você, quando ele liberar uma palavra, não fique com medo. Jesus já providenciou tudo para você.
Aonde você mais sofreu vai ser o lugar da sua honra. Isso é forte. Desceu agora aqui, ó. Onde você foi mais humilhado, escorraçado, zombado, criticado, vai ser o lugar da sua honra. Aonde você foi para um lugar que ninguém dava crédito, é doido, é doida, maluco, maluca. É ex isso, ex aquilo, tudo no ex. Faz questão de lembrar sobre o seu passado. O Senhor está mandando te dizer. Pois você voltou para Naim e é hoje que eu começo a usar você para ressuscitar os mortos. Na palavra, na oração, na atitude de cristão, ser bondoso, caridoso, generoso, solitário, voluntário. O Senhor está mandando eu te dizer hoje. Não foi por acaso toda a dor, toda a tristeza que você passou no passado, lá na mundão, lá nas drogas, na prostituição, no tráfico. Não foi por acaso você ter passado o que você passou. Sofrimentos, calúnia, difamação, perseguição, injúria. Não foi por acaso que você passou percas diante de queridos, a enfermidade. Não foi por acaso, mas você deu a volta por cima. Você deu a volta por cima. Você não sabe como, mas você está vivo. Você não sabe como, mas Deus mostrou para você que Ele te ama. Você não sabe como. Você suportou e aguentou aquele tempo de escassez, de fome na sua casa, lá naquele lugar onde você morava. Você não sabe como. Mas o Senhor foi em direção a Sonaim e disse, aí não vai haver morte. Aí não vai haver mais devorador. Aí não vai haver mais destruidor. Aí não vai haver mais briga, contenda. Não, aí vai haver verdadeiramente agora vida, prosperidade, saúde, abundância. Chega. O Senhor, por causa de você, entra hoje nessa cidade e diz para você, estou indo em direção à tua casa. E o principado e potestade que está atingindo todos os jovens, crianças, adolescentes, adultos, velhos, não vai atingir mais a tua casa. Tua casa será a casa como Obed-Edom. Um lugar onde que todos vão passar perto da sua casa e vão dizer, eu quero servir o seu Deus. Eu quero servir esse Deus que você serve. Porque eu vejo a transformação, eu vejo a mudança de quem você era para quem você é agora. Por quê? Porque o Senhor encontrou graça em você. O Senhor achou graça em você. Você pode dizer, verdadeiramente o Senhor me achou. Você não sabe, mas aonde você passou, você foi mais humilhada, é aonde você vai voltar para contar o testemunho. E existem várias Naíns que o Senhor quer te levar para ministrar a cura, a libertação, para ministrar também vida sobre os mortos, colocar as mãos sobre os enfermos para ele ser curado. Existem vários lugares. O Senhor para diante daquela multidão, encosta no caixão, uma coisa que não podia ser feita. Ele toca no caixão. Os judeus ficavam 3 meses a 6 meses se purificando depois de tocar no caixão, ou quando morriam a pessoa na casa, havia uma purificação. O sacerdote ia para purificar a casa, porque tinha que ficar ali aquela casa fechada, separada. Mas o Senhor Jesus, aquele que ministrou sobre aquela mulher, sobre aquele jovem, a restauração chega hoje na sua vida dizendo, eu vou contra a lei, eu vou quebrar tabus por causa de você. Aquilo que as pessoas estão dizendo que é loucura, eu faço hoje na tua vida virar um ato profético. Você pega essa palavra? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Preste bem atenção. Aquilo que é loucura para os homens é ato profético diante de Deus. Muitas pessoas falam de que não precisa dessas coisas. Mas o Senhor sempre trabalhou na loucura. Você vê, Eliseu purificou a água do Rio Jordão, purificou a água daquele rio, pegando um prato de sal. O que ele ia fazer com um prato de sal para que tanto de água está passando ali? Você vê, o machado flutua na água, loucura. Você vê, um pouco de azeite, o profeta dá uma ordem, a palavra de comando que ele usa ali é liberada e ela tem fé no profeta e o azeite multiplica. Você vê, um profeta, um juiz, malhando trigo no lagar, é impossível, como pode jogar uma pele de cordeiro no meio de um pasto e ao mesmo tempo se dizer, se amanhã amanhecer seco e em volta estiver tudo molhado pela chuva que vai cair, o Senhor está falando. E no outro dia acordar, se amanhã estiver molhado e em volta tudo seco, eu vou entender que o Senhor está falando. Isso é loucura. Mas as coisas loucas desse mundo vêm para confundir as sábios. E quem somos nós para dizer? É meninice, é criancice, está usado por demônio. Quem somos nós para dizer? Se é ele que ama a loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábios. O Senhor Jesus toca no caixão e diz àquele defunto, ei menino, moço, levanta. Ele senta e começa a falar. A partir de hoje, na tua vida, escreve aí, não será diferente. O seu testemunho vai gerar milagre. Só de contar o seu testemunho, pessoas, quando contar o seu testemunho, vai acontecer um rebuliço diferente naquele lugar. Quando a pessoa vê você falando e olhar para você como você chegou nessa cidade, vai dizer, verdadeiramente, Deus mudou a história dela, Deus mudou a história dele. O Senhor está mandando te dizer e liberar uma palavra para você. O seu testemunho vai gerar milagre. Você que estava morto no pecado, porque a Bíblia fala que aqueles que estiverem em pecado estão mortos. Você que estava morto fumando, morto usando droga, morto prostituindo, morto adulterando, morto em desgraça, você vai ser vivificado a partir de hoje pela palavra do Senhor.
E a partir do momento que você entendeu, Senhor, pode passar na minha Naim. Passa aqui em casa, Jesus. Passa aqui no meu trabalho, Jesus. Pode passar aqui na minha empresa. Pode passar aqui, Jesus, no meu salão, no meu trabalho, no meu comércio. Pode passar, Jesus. Muda tudo. Eu não aguento mais ver derrota, derrota, derrota. Já perdi várias vezes a oportunidade. Já perdi, Deus. Muitas coisas. Eu não sei por que estou perdendo tanto, mas agora eu quero, Senhor, a restituição. Restitui. Devolve o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite em minha dor. Restitui-me. Talvez você está usando essas palavras, mas o Senhor está em direção ao Sanaim, porque achou graça em você. Não vai haver morte na tua vida. E a partir daquele momento levantou e todos ficaram com medo e louvaram a Deus, dizendo: no amor não existe medo. O amor traz paz. O amor traz alegria. Quem ama vai fazer o outro feliz. Vai tentar de tudo para fazer o outro feliz. E mesmo assim, o Senhor, que é amor, o Senhor Jesus, ele vem completar a missão dele em João, capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo neles crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós entendemos o amor incondicional por Deus, era para você estar morto. Era para você estar morta. As Naim que você passou, decretaram até mesmo óbito de falecimento. Fulano morreu, ciclano morreu, hoje morre. O Senhor parou o funeral por causa de você. Naquele momento que você ia morrer, o Senhor falou assim: sai daí. Naquele momento que você falou assim: eu estou indo embora de casa, vou abandonar esse casamento. Ele falou assim: volta. Naquele momento que você falou assim: eu não quero mais, eu desisto de tudo, desisto da vida, desisto desse emprego, desisto dessa empresa. Deus está dizendo: volta, fica. É o Senhor dizendo para você hoje: ei, meu amigo, minha amiga, estou passando na Naim, eu passei lá, eu mudei tudo. Agora chegou a hora de você voltar para aquela Naim, só para contar o testemunho. Vai haver dias que você vai voltar para aquela Naim, vai contar o testemunho e o milagre vai ser imenso. Ali há uma grande multidão, rindo, zombando, debochando da sua vida. Mas existe pessoas ali no meio da multidão que está doida para ser discípulo de Jesus, mas não sabe como. Você vai chegar naquela Naim, pode ter certeza que quando você chegar naquela Naim, as pessoas que queriam muito servir a Jesus vão servir porque vão ver o seu testemunho. Agora para e pensa, olha só que maravilha. Eles vão dizer: verdadeiramente, olha, quão grande é o profeta que apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por todo o país, pela região vizinha. Sabe o que Deus está dizendo? Nós não precisamos correr atrás de oportunidade, até porque no mundo hipócrita que nós estamos vivendo hoje, só prega se você dá o melhor dízimo, só louva se você dá o melhor dízimo, pode adulterar, pode prostituir no altar, que não dá nada. Só você dá o seu dízimo, que você pode fazer o que você quiser dentro da igreja. Eu passo e cobro com um pano quente o seu pecado. Ninguém tem a oportunidade de falar nada do seu pecado. Mas aqui a multidão começou a falar assim: verdadeiramente esse Jesus é profeta. A fama de Jesus se espalha porque Jesus não quer altar. Não, Jesus não quer igreja, não. Jesus não quer viver debaixo de julgo de homem, de doutrina de homem. Jesus quer missão. Jesus sabe que havia uma morte ali. Jesus estava indo naquela direção, talvez questionado pela multidão, mas Jesus está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou indo na direção de alguém que precisa de milagre, de alguém que não está dentro do templo, de alguém que está fora do templo. Não estou pregando contra o templo. Estou dizendo que muitas vezes, se nós não sairmos das quatro paredes, não vai acontecer milagre na nossa vida. Se nós não sairmos das quatro paredes, não vai haver restituição. Se nós não sairmos das quatro paredes, não vai haver provisão. E se nós também não aceitar o novo de Deus na nossa vida, nós não vamos ter a restituição, a provisão de Deus. Deus envia estratégia para nós em lugares onde que o diabo marcou uma sentença dizendo: aqui só vai ser lugar de morte, morte, declínio espiritual, declínio sentimental, declínio moral, declínio espiritual e também religioso. Onde o diabo falou assim: vai morrer todo mundo aqui. Você não está morto fisicamente, está morto espiritualmente, psicologicamente, está morto sentimentalmente, está morto em todas as áreas, ministerialmente. E o Senhor está dizendo para mim hoje: a partir de hoje, levanta. Os seus sonhos não podem morrer. Os seus sonhos não podem ser lançados no mar do esquecimento. Somente os seus pecados podem ser lançados no mar do esquecimento. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele vai dizer, verso 6, e aqueles que saem semeando a palavra, semeando em lágrimas, voltarão com fechos de alegria. Não tem como um milagre acontecer só no templo. O templo foi feito só para adorar. Nem milagre poderia acontecer no templo. Mas o Senhor abre exceções. Enquanto muitos missionários estão por aí tentando só viajar para o exterior, até mesmo fazer missão fora, o Senhor está dizendo: começa a missão dentro da sua casa. Começa a missão dentro da sua Naim, dentro da empresa onde você trabalha, dentro do lugar onde você está. Começa a fazer missão, porque é aí que eu vou te levar para fora. As pessoas lá fora vão dizer: traz o profeta, aquela profetisa, que eu estou sabendo o burburinho, porque o seu testemunho virou notícia. E agora, aquele testemunho de derrota, de desgraça, de derrota que havia na sua vida, na sua família, aquela família tudo complicada, sem nenhuma esperança para ela, o Senhor mudou. Então pode ter certeza que a partir de hoje, se você se colocar na posição, Jesus vai em direção ao Sinaí. E ele vai ressuscitar todos os sonhos. O Senhor vai ser a providência. Não haverá mais fome, não haverá mais escassez, não haverá mais levante do inimigo, porque todos vão te respeitar, dizendo: verdadeiramente vejo que és profeta. E agora, a sua fama de profeta, ou seja, o reconhecimento sobre a sua vida de profeta, vai ser agora abrangido para todos os lugares. O testemunho vai percorrer. Prepara para as agendas, prepara para os convites, para você dar palestra, para você ministrar, para você louvar, para você fazer a obra, porque o Senhor está dizendo: eu vou te levar em lugares maiores. Naim hoje vai se tornar pequena por um milagre tão grande que eu tenho que fazer na sua vida. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir ficar mais nesse lugar.
Mas Jesus vai te dizer para você, não saia desse lugar. Não esqueça do lugar aonde te tirei e aonde eu comecei uma grande obra. Aqueles que humilharam, zombaram, criticaram, caluniaram, vão se arrepender quando Deus começar a fazer milagres e maravilhas na sua vida e a sua vida virar notícia, sucessos e sucessos, vitórias e vitórias. Deus está dizendo assim, você vai ter que voltar e orar para todo mundo, para eles reconhecer que é Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida e um bom dia.